Salve galera, mais um vídeo aqui do canal O Esporte na História, hoje no projeto O Esporte na Colômbia, em clima de Copa do Mundo. Lembrando que a gente tem aqui 4 vídeos por mês no canal, um falando sobre livros, outro falando sobre história do futebol, outro uma entrevista, e sempre nos dias 22 a gente fala sobre alguma história do esporte em terras colombianas. Como está no clima de Copas, hoje eu vou falar um pouco da geração dos anos 90 do futebol colombiano. Então, você que gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative as notificações, mande esse vídeo para os seus amigos e amigas, curta e divulgue esse trabalho para a gente continuar aqui fazendo esse trabalho de qualidade, um trabalho que tenta misturar conteúdo de público mais amplo com conteúdo acadêmico, jornalístico. A gente tenta fazer aqui um conglomerado de coisas que falem do esporte e em mês de Copa do Mundo não tem como ser diferente. A gente está falando bastante sobre esse tema aqui para vocês. Falando dessa geração dos anos 90, né, o futebol colombiano ele tem algumas fases específicas, né? A gente já falou aqui em outro vídeo sobre o período do Eldorado, né, que é quando ocorre a profissionalização do futebol colombiano, lá em 1948, tem o primeiro boom identitário dos colombianos com o futebol a partir dos craques estrangeiros que foram lá jogar. Eu sempre separo essa como sendo o primeiro, foi o primeiro momento de construção identitária do futebol na Colômbia, mas não pelos jogadores nacionais, e sim pelos jogadores de fora que foram atuar no país. Nos anos 80 para 90, com aquele advento do boom do narcotráfico, que começou a investir nos clubes e tudo mais, se tem uma nova safra de clubes colombianos que vão fazer frente no cenário internacional. A gente tem o contexto da América de Cali, que chega em 4 finais de Copa Libertadores da América entre os anos 80 e 90. O Atlético Nacional ganha a primeira Libertadores de um clube colombiano em 1989. Depois vai ser Bi em 2016 e no meio disso teve o Once Caldas ganhando em 2004. São os 3 colombianos campeões da Libertadores, mas ali em 89 demarca a primeira vez que um time colombiano é campeão continental, é campeão da Libertadores, no momento que está tendo vários contextos ali de disputas de violência e cenários de investimento do narcotráfico no futebol da Colômbia. Já falou aqui isso em outros contextos, e aí, de certa forma, isso vai começar também a gerar uma movimentação econômica nos clubes do país, que desde a base até chegar no clube, nos profissionais dos clubes, a gente vai ter uma melhora no futebol colombiano como um todo. Grandes nomes do futebol colombiano dos anos 90, como Valderrama, Asprilla, Rincón, o Escobar zagueiro, o Higuita goleiro, o Aristizábal, são nomes que vão surgir nessa geração e vão se consolidar ali entre os anos 90 e início dos 2000. E a Colômbia até então só tinha disputado uma Copa, né, em 1962 no Chile, vai emendar 3 Copas do Mundo seguidas, 1990, 1994 e 1998. Em 1990, a Colômbia fez aqui até 2014 foi a sua melhor participação em Copas, que chegou nas oitavas de final, perdeu para Camarões de Roger Milá, naquela época muito falado, né, pela idade do Milá ao disputar a Copa. Camarões venceu por 2-1 a Colômbia, mas a Colômbia conseguiu passar na sua segunda participação em Copas para da fase de grupos para as oitavas. Perdeu nas oitavas, é verdade, mas foi uma geração ali que já demonstrava, comandada por jogadores como Valderrama, como Higuita no gol, que tinham nomes fortes para, quem sabe, chegar melhor ainda na Copa de 94. Essa seleção acabou sendo um fruto desses clubes que estavam vivendo esse cenário de futebol e narcotráfico dos anos 80, América de Cali, Milionários, Atlético Nacional, Independente Medellín, Santa Fé, dentre outros. No ciclo da Copa de 94 tem um grande momento, talvez um dos grandes, se não o maior momento da história do futebol colombiano. Nas eliminatórias para a Copa de 1993, uma goleada em pleno Monumental de Núñez por 5-0, nada mais nada menos do que a seleção argentina. 5-0 dos colombianos nos argentinos fizeram com que a Colômbia chegasse na Copa de 94 como uma das favoritas, apontada como uma das favoritas a ganhar o título, apontada como uma seleção que tinha um futebol leve, bonito. O Valderrama era o camisa 10 clássico, só que jogadores jovens, como o Rincón também, mas acabou decepcionando. Caiu na fase de grupos e nem passou para as oitavas, coisa que já tinha conseguido em 94. Entre 94 e 98, o ciclo da seleção foi um pouco mais irregular, mas mesmo assim a Colômbia carimbou a vaga para sua terceira Copa do Mundo seguida. Mas caiu num grupo difícil também, né? Um grupo que tinha Romênia, Inglaterra e Tunísia. Ingleses e romenos acabaram se impondo nesse grupo e passaram para as oitavas de final. Os colombianos caíram mais uma vez na fase de grupo. Então foram ali 3 Copas do Mundo que você chegou nas oitavas em uma, no meio disso teve uma goleada em pleno Monumental de Núñez em Buenos Aires contra os argentinos por 5-0.
para na fase de grupos na Copa de 94 nos Estados Unidos e para na fase de grupos na Copa de 98 na França. Então foi uma geração que conseguiu chegar como nunca antes tinha acontecido na história da Colômbia em três Copas seguidas. A Colômbia só tinha disputado uma Copa em 62 no Chile, depois vai disputar as Copas, consegue chegar nas Copas de 2014, de 2018, fica fora de 22 e agora está em 26 novamente disputando. Mas em 14, inclusive, chega nas quartas de final perdendo para o Brasil. A gente vai falar isso em outra oportunidade, mas é a maior colocação da Colômbia em Copas do Mundo até hoje. Só que é uma geração que parecia perdida, né? Porque disputou três Copas e não ganhou nada, não chegou além das oitavas, deixou ali um resquíciozinho para o final, a cereja do bolo, né? Disputou três Copas, o que para a Colômbia já seria muita coisa. Parou nas oitavas em 90, na fase de grupos depois, é verdade, mas nomes como Valderrama, Asprilla, Rincon, mais tarde Aristizábal, não poderiam deixar passar essa geração. E em 2001, quando sediou a Copa América, os colombianos venceram a competição. Não se classificaram, é verdade, para a Copa do Mundo de 2002 nas eliminatórias, mas venceram a Copa América em casa, que é até hoje o único título oficial da Colômbia no futebol masculino. Então, a Copa América de 2001 foi a cereja do bolo dessa geração, né? Que encerrava ali mais ou menos. Muitos desses jogadores já não estavam mais na seleção. Valderrama, por exemplo, já não jogava mais na seleção de 2001. Mas essa base que veio sendo construída dos anos 90 culminou no título da Copa América de 2001. Esse foi o grande ponto máximo, o auge da seleção colombiana dessa geração. O ponto negativo foi a morte do Andrés Escobar, o capitão da seleção, que na Copa de 94 teve um erro num jogo contra os Estados Unidos e que pós-Copa acabou sendo assassinado em Medellín. Até hoje tem dúvida se foi o narcotráfico, se foi uma briga num bar que ele estava à noite em Medellín, mas ele foi assassinado. Muito se tem expectativas nas investigações de que pode sim ter relacionado a esse erro na Copa do Mundo, de torcedores que quiseram se vingar, misturas com a questão da violência que era vivida no contexto de narcotráfico da cidade também. Verdade é que o Andrés Escobar, que era um dos grandes jogadores colombianos, que passou pelo Milan da Itália, acabou sendo assassinado depois da Copa de 94. Então, esse foi o ponto negativo aí, muito triste dessa geração, mas o ponto positivo foi a disputa de três Copas seguidas, revelar grandes nomes, goleiros históricos como Higuita, que fazia jogadas espetaculares, mirabolantes e fez muitos gols, algo que era raro como goleiro naquela época. Depois veio o Chilaver, Rogério Ceni, mas Higuita começou isso. E tinham nomes como Valderrama, Rincon, Asprilla, Aristizábal, jogadores que se destacaram fora da Colômbia, na América do Sul, na Europa, também nos Estados Unidos, como foi o caso do Valderrama, e que mostraram um pouco da qualidade do futebol colombiano para todo mundo naquele momento. Então é isso, hoje a gente falou um pouco da geração dos anos 90 da Colômbia. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, de compartilhá-lo, de seguir aqui o canal, compartilhar com amigos e amigas que gostam desse conteúdo. A gente se vê na próxima semana falando do projeto Esporte em Livros e em mais um livro que fala sobre Copa do Mundo no dia 1º de julho. Até lá, galera!